E aí galera, beleza? Voltei. Só que dessa vez eu vou passar para vocês um pouco do conceito de amplificadores. Para a gente estar trabalhando com amplificador, para isso nós temos que ter noção de como é que ele funciona e o que ele faz. Primeiro, o que um amplificador faz? Ele amplifica. Tá? E como que ele vai estar amplificando as coisas? Simples, ele vai receber um sinal de entrada. Esses sinais que ele recebe de entrada podem ser de tensão ou corrente. Com isso, nós temos aqui algumas características que eu vou falar para vocês daqui a pouco. E essas características geram alguns tipos de amplificadores operacionais. Tá? Então, a gente já sabe que para um amplificador funcionar, ele precisa ter um sinal na sua entrada e que esse sinal precisa ser um sinal de tensão ou um sinal de corrente. Mas como que ele vai amplificar esse sinal? Na realidade é uma coisa bem simples. Vocês já viram, já devem ter visto uma coisa chamada gerador vinculado. O que o gerador vinculado faz? Ele pega uma tensão ou uma corrente presente no circuito e faz com que ela apareça numa outra parte do circuito. Você pode ter vários geradores vinculados no mesmo circuito, que é o que acontece quando você liga mais de um amplificador operacional. E isso gera um efeito que nós chamamos de efeito cascata. Consequentemente, circuito em cascata. Toda vez que nós temos um circuito em cascata, nós temos um sistema. O que é um sistema? Basicamente, no caso de amplificadores operacionais, o sistema vai estar analisando a entrada, vai pegar o ganho do amplificador. O que é o ganho do amplificador? Eu vou estar explicando isso para vocês mais para frente. Mas basicamente o ganho do amplificador é o quanto ele vai multiplicar, ou se o ganho for menor do que 1, dividir a minha entrada para chegar na minha saída. Basicamente é isso que tem para saber dos conceitos iniciais de amplificador operacional. Eu tinha dito também que os sinais de entrada de um amplificador podem ser sinais de tensão ou sinais de corrente, e que isso aí vão dar alguns tipos de amplificadores para a gente. Então, se eu tiver um sinal de entrada que é uma tensão, e na saída eu também quiser ler uma tensão, isso vai ser o quê? Um amplificador de tensão. Como a gente calcula o ganho de cada amplificador, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Se por acaso eu tiver aqui na entrada a corrente e na saída eu medir uma corrente também, esse amplificador vai ser um amplificador do quê? Um amplificador de corrente. Tá? Agora, se nós tivermos na entrada uma corrente e na saída medirmos uma tensão, nós vamos estar gerando aqui um amplificador de transresistência. Tá? Nós vamos ter também um amplificador de transcondutância. Tá? E é o único caso que sobrou. Se nós tivermos uma tensão de entrada, vamos obter uma corrente. Então essas são as relações básicas que nós temos, que vão estar gerando para a gente alguns tipos de amplificadores. E aí, esses amplificadores aqui, eu vou mostrar eles internamente agora. E além disso, mais para frente nós vamos ver que eu posso ter um amplificador de tensão invertendo o sinal. Então ele amplifica e inverte. É a mesma coisa para cada amplificador desse aqui. O amplificador somador, amplificador não inversor, tá? Vários tipos de amplificadores. Então, como eu disse, os amplificadores operacionais, eles são feitos assim, internamente. Esse aqui é o amplificador de tensão e esse aqui é o amplificador de corrente. Existem 4 tipos fundamentais, mas querendo ou não, os principais são o amplificador de tensão e o amplificador de corrente. E como eu disse, muitas vezes nós precisamos saber o quanto esse amplificador é capaz de amplificar, tá? E isso nós fazemos através do ganho. Então,
como é que nós vamos calcular o ganho? O ganho ele vai ser sempre a resposta pelo estímulo, ou seja, a saída dividido pela entrada. Então, no caso do amplificador de tensão, nós vamos ter aqui na entrada dele uma tensão que nós vamos chamar de VI. A tensão VI. Ok? Essa tensão VI vai ocasionar uma corrente aqui. Tem a tensão, tem a resistência, eu vou ter também uma corrente de entrada aqui. Certo? Como eu disse, esses circuitos são chamados de circuitos em cascata, porque eles têm geradores vinculados. Essa tensão que está aqui, ela também vai aparecer aqui, certo? Porque eles são vinculados. Então, se eu colocar 5 volts aqui, esse meu gerador vai ser 5 vezes o ganho. Se eu colocar 1 milhão de volts, esse meu gerador vai ser 1 milhão de volts vezes o ganho. E isso daqui, logicamente, vai ocasionar para a gente uma tensão VO, que nós vamos dizer que é a nossa tensão de saída. Tá? Se nós analisarmos aqui, isso também vai gerar para a gente aqui, por conta de termos uma resistência RO, não R0, é RO, tá? Que é a resistência de saída, também vai ter uma corrente de saída. Ok? Com isso, então, o que eu posso dizer para vocês? Eu posso dizer ainda que o VO vai ser igual a isso aqui, AV vezes VI, que é o valor do meu gerador. Sabendo disso, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso achar o ganho. O ganho não é a resposta dividido pelo estímulo? Aqui, resposta é saída, estímulo é entrada. Então, meu ganho de tensão em um amplificador de tensão vai ser dado por AV igual a VO dividido por VI. Beleza? E se por acaso eu quiser ainda saber o ganho de corrente em um amplificador de tensão, como é que eu faria isso? Eu precisaria também saber ali, que eu tenho as minhas correntes. Então, como é que eu poderia fazer isso? Eu tenho aqui, minha corrente de entrada, certo? A minha corrente de entrada, ela é dada como? Ou melhor, o ganho seria isso daqui, IO por I, resposta por estímulo. Isso daqui seria o quê? Como é que eu calcularia isso aqui, minha corrente de saída? Concorda comigo que ela é o meu gerador dividido por quem? Pela minha resistência? O valor do meu gerador dividido pela resistência R0. Tudo isso dividido ainda pela minha corrente aqui. Quanto que é a minha corrente? VI dividido por RI. Se eu pegar VI dividido por RI, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, eu vou ter o quê? AV vezes VI sobre R0. Isso tudo vezes RI sobre VI. Cortou o VI. Então, se por acaso eu quiser saber qual é o meu ganho de corrente num amplificador de tensão, é fácil. Meu ganho de corrente vai ser igual a AV vezes RI dividido por R0. Beleza? Isso para um amplificador de tensão. Aqui nós temos o quê? O amplificador de corrente, certo? O que o amplificador de corrente faz? Isso mesmo, ele amplifica a corrente. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou estar colocando uma corrente aqui, corrente de entrada. Como vai ter uma corrente aqui, isso consequentemente gera uma tensão de entrada. Tá? O que está em azul é o que é ocasionado pelo fato de querermos a tensão nesse caso, e nesse caso a corrente. Certo? Esse meu gerador de corrente, repara que ele é vinculado com a corrente.
Então, esse aqui é meu gerador de corrente. E o fato de ele ser vinculado vai acabar ocasionando uma corrente IO aqui, ó. Ok? Se eu tenho corrente e tenho resistência, eu tenho o quê? Tenho também uma tensão de saída. E como eu disse para vocês, o ganho, ó, é a resposta pelo estímulo. Já sabendo disso, eu não vou ficar deduzindo a fórmula. Eu sei que o meu ganho de corrente vai ser igual à resposta, que é a corrente de saída, dividido pela corrente de entrada. Beleza? E se eu quiser o quê? O ganho de tensão nesse meu circuito aqui. O que eu vou fazer? Mesma coisa, ó. Eu sei o quê? Que o ganho de tensão é igual a tensão de saída dividido pela tensão de entrada. Então, se eu fizer tudo isso daqui, eu vou chegar no seguinte. Beleza? Esse aqui vai ser o nosso ganho de tensão no amplificador de corrente. Nós temos então os outros dois amplificadores, que é o amplificador de transresistência e de transcondutância. O que acontece nesse caso aqui? Transresistência. Nós sabemos que a resistência é o quê? Tensão dividido por corrente. Como é que a gente calcula o ganho desse amplificador? Transresistência. Resistência é calculado como sendo tensão dividido por corrente. A corrente está aqui embaixo, né? E quem é que fica embaixo? É o estímulo, certo? Ou seja, aqui, ó, nós vamos ter na entrada uma corrente que vai vir a ocasionar uma tensão, certo? E quem que está em cima aqui, ó? Não é a tensão? Quem fica em cima não é a resposta? Então, isso quer dizer que aqui nós vamos ter uma tensão VO, certo? Essa tensão VO vai acabar gerando uma corrente IO aqui. Como que é calculado o ganho de tensão então? Eu tenho uma corrente aqui, ela vai aparecer aqui, ó, certo? Que é o nosso gerador de tensão, vai ser meu VO, certo? Então, ó, o meu ganho de tensão de transresistência vai ser igual à tensão de saída dividido pela corrente de entrada. Bem simples, não tenho nem o que eu ficar explicando aqui, tá? O quarto e último circuito em cascata que nós temos é o de transcondutância. Condutância é o contrário de resistência. Se eles são inversos de um ao outro, se a resistência eu calculo como V sobre I, a condutância vai ser I sobre V. Certo? Estão comigo? Quem está embaixo é o estímulo. Quem está em cima é a saída. Ou resposta, no caso. Então, ó, eu vou ter uma tensão de entrada, VI, que vai ocasionar uma corrente. E aqui na saída eu vou estar olhando para quem? Eu vou estar olhando para minha corrente. Eu quero a corrente, tá? E isso acaba gerando uma tensão de saída.
Então como é que eu vou fazer aqui para calcular o ganho do amplificador de transcondutância? O ganho de transcondutância é a resposta, que é a corrente de saída, dividido pelo estímulo, que é a tensão de entrada. Beleza? Então esse é o conceito de circuitos em cascata, circuitos internos do amplificador, que é necessário saber para poder estar trabalhando com amplificadores operacionais. Próximo vídeo eu vou estar fazendo alguns exercícios de circuito em cascata, e aí eu já vou entrar na função de amplificadores operacionais, que é como eu disse, somador, somador inversor, não inversor, integrador e vários outros que existem. Apesar desses, com esses básicos aí a gente consegue fazer qualquer coisa. Beleza? É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, manda aí pro seu amigo que está com dúvida, comenta aí se vocês ficaram com alguma dúvida, assim no vídeo que eu vou estar resolvendo os exemplos, dá pra estar tirando essa dúvida de vocês, beleza? Deixa aquele like aí,